Olá, boa noite a todos. Já fazia um tempinho que a gente não conversava, não é? A gente está voltando a falar agora, no mês de julho. No mês onde já estamos quase há um ano e meio nessa travessia dessa pandemia, que nos está trazendo imensas oportunidades de reflexão e aprendizado. Algumas muito difíceis, com perdas, convivência de sentimentos egoísticos, com medo, muito medo muitas vezes. Principalmente quando temos que passar por uma quarentena com o risco de nos termos contaminado, ou até já por contaminação, por viver aquelas questões que envolvem a perda de seres queridos, de seres conhecidos. Então, é um momento muito propício para nós refletirmos a respeito da questão de hoje. E peço a Deus que nos ampare, que nos ajude, para que permita fluir esse raciocínio de maneira que nos sirva de alguma valia para nos prepararmos melhor, nos adequarmos melhor a essa travessia que estamos fazendo. Do capítulo 17, Sede Perfeitos, nós vamos falar agora a respeito do título que nos é dado a refletir, que é o dever. E eu vou me permitir lembrar que logo no início desse capítulo está escrito assim, que o dever é obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. Então a grande questão que nos é dada a discutir nesse momento é: como que eu estou vendo o dever que eu tenho para comigo mesmo? Como é que eu estou desencadeando e levando isso à frente? E como isso está me ajudando a me deslocar, a me locomover neste período de pandemia, para atravessar este momento importante que estamos vivendo? Então é assim, o que eu estou fazendo comigo? Se o primeiro dever é para comigo mesmo, e vamos buscar nesse texto mais profundamente, o que é que eu estou fazendo como meu primeiro dever? Que é aquele que vai desencadear tudo o que vem daí para frente. O quanto nesse momento que eu estou vivendo difícil, eu parei para refletir a respeito de mim mesmo, para que eu me conheça melhor. O quanto que essas vivências que eu estou atravessando, eu, ser humano, você que me ouve, que me vê, o quanto que essas vivências estão nos ajudando a compreendermos melhor aquilo que somos, a partir dos sentimentos que estamos experimentando, de medo, de egoísmo. Eu posso dizer por mim, quantas vezes eu já não me vi me questionando se devo fazer, se não devo fazer, se devo abrir mão de alguma coisa, as questões materiais, as questões afetivas, se devo sair de casa, se não devo sair de casa. E me questiono o que eu devo efetivamente fazer. Mas existe algo que é fundamental nisso tudo e acima de tudo. Percebo que nesta travessia desse período da transição planetária, aonde, como se fala, que o primeiro ceifador, que é esta pandemia, através do coronavírus, nos leva a profundas reflexões, a vivência de situações difíceis, o como que eu estou aproveitando para evoluir, espiritualmente e moralmente. Como que eu estou me compreendendo na relação para com as pessoas que estão ao meu redor? O que eu estou fazendo efetivamente para me transformar em alguém melhor, para amenizar a situação daqueles que me cercam?
Eu estou no meu limite? Como apontado neste trecho do Evangelho, como eu estou levando em conta a análise das questões de interesse pessoal, daquelas que atenderiam a mim, egoisticamente, por assim dizer, e me afastariam de fazer aquilo que seria do bem comum. Como que eu vejo as questões pessoais frente às questões coletivas? Como que eu estou administrando meu recurso? Como é que eu estou administrando o meu tempo? O meu dinheiro? O que eu estou fazendo com ele? São questões fundamentais. Porque quando vamos parar para pensar no que está no texto, ele vai nos levar a refletir fundamentalmente na questão de como eu vou tratar a minha questão pessoal para comigo, porque o meu primeiro dever é para comigo, não é para com o outro. Nossa, mas isso parece um paradoxo, porque agora, na pandemia, todo mundo fala que eu preciso me dedicar ao próximo, eu preciso me dedicar ao outro, eu preciso ajudar o outro. Sim. Mas é preciso parar para refletir que isso só é possível e só será possível a partir do momento em que eu consigo compreender e de boa mente perceber que eu preciso trazer modificações para dentro de mim para que eu possa, então, me dedicar sem culpa, sem remorsos, sem receios, sem obrigações ao que eu preciso fazer. Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa simples no sentido que eu preciso fazer um movimento de olhar para mim mesmo. Eu preciso aprender a aceitar aquilo que eu sou do jeito que eu sou. Essa é uma história longa, a gente sempre fala das mesmas coisas. Parece um eterno repetir, mas a verdade é que o dever que eu tenho para comigo mesmo é o dever que me leva ao meu progresso, ao meu desenvolvimento moral, principalmente moral. Porque na pandemia que estamos vivendo, o que está em jogo para nós não é a questão tecnológica. Tirando a questão da vacina, que precisa ser desenvolvida por mentes e entidades que não somos nós neste momento, e se tiver algum daqueles que trabalham, que assim o seja também, que nos assiste agora, mas a grande massa da humanidade está à mercê de reflexões que a levarão e a estão levando à evolução moral. Então a grande questão que nós temos é como olhar para dentro. Como levar adiante esse dever que eu tenho para comigo mesmo de me transformar em alguém melhor. Mas isso é muito vago, sabe? A gente dentro, não só dentro do espiritismo, mas dentro de muitas abordagens religiosas, com muitas abordagens espiritualizadas, isso tudo às vezes é colocado de maneira muito vaga, muito utópica, em que a gente não consegue operacionalizar. E como que eu me transformo em alguém melhor? Essa é a grande questão. Nos foi dado, em outro tópico do Evangelho, para que pudéssemos refletir melhor, ferramentas importantíssimas. Quando fala que fora da caridade não há salvação, não é assim que eu preciso ficar dando coisas para poder me salvar. Não, não é isso. Na realidade, nesse outro tópico do Evangelho que se liga como ferramenta de execução do dever, ele nos mostra que é através do trabalho, é através de escutar o outro, é através do contato para com as outras pessoas que eu vou encontrar a maneira de eu me aprimorar. Então, é assim, existe um tripé, né, que a gente precisa
compreender como ferramenta, como compostos de uma ferramenta que nos levam a evoluir mais rapidamente. Primeiro, eu preciso ter conhecimento, então me instruir faz parte. Então o primeiro passo a nós darmos atenção é nos libertarmos dessa resistência que muitos de nós temos em estudar, em aprender, em sair fora dessas mesmas coisas que insistimos em ficar fazendo o tempo todo. Então, conhecimento se dá através do estudo daquilo que eu não conheço, porque ficar só naquilo que eu já conheço não me tira da situação onde eu estou. Alerta aos espíritas. Não basta ficar aferrado exclusivamente às obras que o constituem. É preciso expandir, é preciso ler, é preciso estudar, é preciso abrir os horizontes, sem que nos esqueçamos que ali está o fundamento que Kardec nos trouxe nos fins de 1800. Mas é necessário expandir, agregar aquilo que chegou agora. É preciso ver diferente, ver de maneira holística ou de maneira holística aquilo que agrega o que é da espiritualidade, que está muito além, e ele já nos disse isso, que essa obra seria complementada. É necessário abranger novos conhecimentos. E dentro desses novos conhecimentos, existe um que ele clama por ser absorvido. Tem uma fatia desses novos conhecimentos que tem a ver com o meu autoconhecimento. Eu preciso começar a aprender a respeito de mim mesmo, aceitar o que eu sou, do meu psiquismo, de como é que eu funciono. Como que eu, como ser humano, estou me desenvolvendo? Como eu, como ser humano, estou olhando para mim mesmo, a partir daquilo que me cerca? Como que eu interajo? Quais são as minhas reações? Então, um grande dever que eu tenho, primeiro, o mais simples que é eu estudar, e nesse a gente já muitas vezes negligencia, que a gente quer ficar só fazendo algumas coisinhas e quando não, ficar preso numa televisão, assistindo séries ou videogames, e desperdiçando um tempo precioso que temos, cerceando, impedindo o desenvolvimento, desde que esse tempo fosse utilizado para novos conhecimentos, novos aprendizados. Então, eu preciso voltar para mim mesmo e começar a me compreender. Então, por exemplo, se eu consigo compreender na primeira etapa um conhecimento mais abrangente daquilo que é o meu entorno, que é o conhecimento em si de onde eu estou, né, e um autoconhecimento que me ajude a perceber aquilo que eu sou, isso vai me ajudar a aceitar melhor aonde eu estou, aonde eu vivo, aonde eu estou concebido como ser humano. Isso por si só já começa a aliviar a minha angústia, porque reduz o meu medo. Quando eu consigo compreender melhor aonde eu vivo, quando eu consigo compreender melhor o que eu sou, o medo começa a ir embora. E isso é fundamental. Isso é extremamente importante. Agora, ainda fica faltando alguma coisa. Quer dizer, não adianta eu só saber onde eu estou, aceitar onde eu estou. E o processo de desenvolvimento? É preciso colocar a mão na massa. É preciso colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo a respeito do que está ao meu derredor e também em prática o que eu estou aprendendo a respeito de mim mesmo. Eu preciso testar isso. É aí que aquela outra questão que eu trouxe do Evangelho, que fala fora da caridade não há salvação, entra em ação e é a mais importante, é aquela que é mais exigida neste momento da transição planetária, que é trabalhar, colocar a serviço desta humanidade aquilo que eu sou, aquilo que eu aprendi. Por quê? É porque assim aí eu vou
compor um tripé de desenvolvimento, né, que é o conhecimento, o autoconhecimento, a prática do bem. Porque é na prática do bem que eu vou conseguir me testar. É na prática do bem que eu vou conseguir identificar onde estão os limites que impedem o meu desenvolvimento. É no convívio com as pessoas, mesmo que à distância, que eu vou descobrir como que eu lido com as minhas emoções, como eu lido com meus preconceitos. Na relação com as pessoas e compreendendo que elas são livres para serem o que quiserem ser, e eu não tenho nada a ver com isso, mas e se for o meu filho? Ele é um ser humano. Você, até um certo ponto, você pode orientá-lo, você pode ajudá-lo, você pode trabalhar no sentido que ele se desenvolva. Mas eu não posso esquecer, você não pode se esquecer que ele é um ser livre. Né? E diz que um mestre de verdade só tem condições, ele só ensina aquele que quer aprender. E muitas vezes em nossas famílias, temos pessoas que as compõem, podem ser filho, esposa, marido, irmão, irmã, cunhado, cunhada, que não estão dispostos a absorver novos conhecimentos. Mesmo que eu ache que para mim seja maravilhoso, seja incrível, mesmo que eu perceba que para mim ele está se jogando num poço sem fundo, que está entrando em verdadeiro caos. Mas faz parte do meu crescimento, e principalmente agora, aqui nesta pandemia, compreender o direito de cada um ser aquilo que é, aquilo que quer ser. Muitas vezes, nós, quando estamos desenvolvendo um trabalho, estamos fazendo alguma coisa, nós queremos que alguém esteja conosco. Nós queremos que alguém nos acompanhe. A gente começa a sofrer se essa pessoa não nos acompanhar. Mas ela não quer. Ela pensa diferente. Ela acha que a coisa tem que ser feita de outro modo. Mas eu falo, fulano, fulana, isso não está certo, isso não vai dar certo. Mas ela não se importa. Na realidade, eu não paro para pensar. Né? Eu não paro para pensar que talvez, para esta pessoa, seguir aquilo que eu estou propondo seja desesperador. Que talvez essa pessoa nunca tenha pensado nisso na vida inteira, e recentemente, dentro do grupo familiar, tive, para minha surpresa, a compreensão de que determinadas coisas que para mim eram tão óbvias, penso a vida inteira, determinada pessoa nunca tinha parado para pensar. E coisas que são divulgadas o tempo inteiro na televisão. E aí eu consegui compreender determinados graus de desesperos, determinados momentos em por que essa pessoa se refugia, quase tentando se anestesiar de uma realidade em que ela não quer entrar em contato. Então é um ato de humanidade, é um ato de crescimento, é um ato de dever meu compreender que essa pessoa tem sim o direito de fazer o que está fazendo, levar as coisas do jeito que está levando. Haverá um momento oportuno em que ela conseguirá perceber, porque as evidências são muito grandes. Mas aceitar isso significaria mudar muita coisa na vida dela. E eu posso citar aqui até um exemplo do meu próprio pai. Quando nós adentramos ao rumo da espiritualidade, nós saímos da Igreja Católica e meu pai nos levou para a Umbanda. E foi um período muito bonito, muito gostoso. Né? São coisas complementares, são linhas de trabalho e pensamento complementares. E lá se estudava o Evangelho segundo o Espiritismo, era uma Umbanda ligada já ao Espiritismo, era um trabalho muito bonito. E meu pai, meio assim, trabalha muito autodidata, começou a devorar o Evangelho
E a coisa foi indo muito bem. A gente estava avançando bastante, nós progredimos muito. Até o momento em que meu bom e velho pai começa a se dar conta que tudo aquilo que estava escrito no Evangelho exigia que ele colocasse em prática. E isso ia contra uma série de coisas que ele gostava de fazer. E aquilo começou a gerar um conflito muito grande para ele. E ele começou a lidar com os textos do Evangelho como um bom advogado. Ele lia nas entrelinhas defesas que permitiam ele fazer o que ele queria continuar fazendo. Foi um momento muito difícil para nós, mas ele, dentro da questão do livre-arbítrio, de poder fazer as coisas que lhe permitiam, ele foi fazendo. Houve um fim muito triste para tudo isso. Mas ele levou a ferro e fogo essas interpretações possíveis que o fizeram sofrer. Eu mesmo tenho um exemplo bem interessante de o que a gente faz com o que a gente aprende, né? E como eu lamento ter feito interpretações literais e ouvido muito essa questão da culpa que no Espiritismo se arrasta e vem das religiões, e principalmente do catolicismo, da questão da culpa, né? E a culpa tudo é pecado, tudo tem que ter limitações. Então, eu tive um primeiro casamento onde eu sofri muito, e terminado o casamento, lá fui eu fazer terapia, né? Foi minha primeira terapia. Eu quero compartilhar essa experiência porque é o seguinte, eu tinha, para ficar evidente que eu não cumpri o dever para comigo mesmo. Porque quando eu estava lá pelas tantas lá com a minha terapeuta, não me engano, ela se chamava Ana Cláudia, ela me faz uma pergunta assim, sabe, Marcos, é inegável que você sofreu muito na sua vida. É inegável que houve muito sofrimento, muita dor. E você passou por situações dificílimas com as pessoas. Mas eu te pergunto, hoje, se você fosse viver isso diferente, quais são as decisões que você tomaria? Quais são as escolhas que você faria que permitiriam você sofrer muito menos ou talvez até nem sofrer? Nossa, eu fiquei tão aterrorizado, porque eu sabia as decisões que eu não tinha tomado. Eu me senti muito covarde. E aí me fez lembrar isso. Por que eu estou dizendo? Porque o dever, tem um texto, uma parte do texto do Evangelho diz assim, o teu dever vai até o momento em que você principia a causar dor e constrangimento às outras pessoas, na tentativa de fazer qualquer coisa de bom, ou na tentativa de fazer alguma coisa que seja bom para você. E também estabelecendo o limite de impedir outras pessoas quando aquilo que ela está fazendo impeça a sua felicidade, que começa a trazer sofrimento para você. Isso está no texto, vocês vão encontrar. De uma certa forma, isso que me veio à mente quando a minha terapeuta me fez essa pergunta. Eu não cumpri o meu dever comigo mesmo. Não pensei isso dessa forma, só tive muito medo. Tanto é que eu tive medo, tanto é que eu nunca mais voltei para conversar com ela. Não tive coragem, me senti covarde, porque eu tinha me permitido me esconder em cima de algumas frases que existem dentro do Espiritismo. A gente tem que dar outra face, tem que isso. Também está na Bíblia. Mas o que acontece? Na covardia de enfrentar a situação, estabelecer o limite para que eu não fosse invadido, eu não cumpri o meu dever para comigo mesmo de evolução, para trabalhar a garantia da minha própria felicidade. Porque eu me acovardei diante da situação de lidar com o conflito. Ao estabelecer um limite, haveria o conflito, mas eu tinha me doutrinado a não entrar em conflito. E eu apanho com isso até hoje. Eu descobri que, de uma certa forma, eu não era verdadeiro. Eu havia sido educado e me educado, e aceito essa educação para dizer o que os outros queriam ouvir.
E ao fazer isso, eu me desrespeitava o tempo inteiro. Eu não cumpria a essência do dever para comigo mesmo. Eu não conseguia perceber que a minha felicidade estava em minhas mãos, porque eu achava que os outros precisavam me reconhecer, que os outros precisavam me compreender, que os outros um dia iam compreender que eu, um bom samaritano, que trabalhava no centro, que fazia coisas boas, que ia para a caravana, que distribuía comida. Gente, quanta ilusão! Quanta ilusão! Eu estava fazendo coisas para outras pessoas. E para mim, o que eu estava fazendo? O dever para comigo, do meu crescimento. Eu simplesmente estava repetindo coisas que eu tinha lido e coisas que eu ouvi outros dizerem, mas eu não parava para pensar a respeito da responsabilidade que eu precisava assumir comigo mesmo, me fazendo alguém melhor. E um ser melhor não é um ser que sofre, é um ser alegre, é um ser feliz. E eu ficava cultivando a dor como o pior jeito de crescer. Eu ficava me culpando, achando que tudo era questão de outras vidas, que era reflexo, que era karma, que era isso. Eu nem sabia direito entender. Hoje sim, o que é karma? Na verdade, o karma são os processos de aprendizado que me levam à evolução, não é punição. Não é? Então, o que eu quero compartilhar com vocês é um momento de reflexão. Eu contei alguns casos aqui, 2 em especial, com que envolveu o meu querido pai, que hoje está super bem, eu sei, e comigo mesmo, mas de negligências que nós fizemos, por darmos importância às questões comezinhas, por não termos coragem de falar. Né? Me custou muito perceber que eu não era uma pessoa verdadeira. E lido até hoje com essa questão de falar a verdade, de não ficar maquiando, de não ficar, sabe, falar diferente. É preciso falar a verdade, lógico que não de uma maneira destrutiva, mas isso faz parte do meu dever. Isso faz parte do dever que eu tenho comigo mesmo. Preciso parar para pensar naquilo que está aqui no texto, que diz o seguinte: o meu dever vai até o momento, o meu dever para com alguém vai até o momento quando eu percebo que eu vou interferir e destruir paz, destruir equilíbrio, desrespeitar valores. E a contrapartida também é verdadeira. O meu dever com a tolerância em relação ao outro vai até o momento em que eu começo a perceber que ele vai começar a me destruir. Eu preciso bloquear. Eu preciso aprender a fazer isso. Eu preciso encontrar meios e coragem de fazer isso. É fundamental. É preciso ler e reler esse texto muitas vezes, não com a conotação religiosa, porque ele não tem nada de religioso. Na realidade, é um grande equívoco olharmos esses textos que são verdadeiros manuais de como funciona o psiquismo, como nós devemos nos comportar, como ordens absolutas dadas pelo Olimpo, pelo universo dos espíritos altamente evoluídos. São altamente evoluídos, sim, mas o que eles estão trazendo aqui é para, pensa, raciocina. Não faça só porque eu estou falando. Pensa na responsabilidade que você tem para com você mesmo, para consigo mesmo. Avalie cada escolha, avalie cada passo. Avalie cada percepção que você tem ao teu redor. Valide que é verdadeiro você estar onde você está, tem um motivo para isso, tem uma razão para isso. Você não é um pobre coitado. Você não é vítima de nada, a não ser das escolhas que você fez. Como eu me dei conta quando aquela terapeuta me fez aquela pergunta. Quando eu me dei conta que numa segunda relação eu havia cometido praticamente os mesmos erros porque eu não tinha tido a mesma coragem de colocar limites. Mais uma vez eu tinha me violado, tinha me violentado. E hoje, lento e gradualmente, eu vou aprendendo a falar a verdade. Não é por falta de conhecimento do Evangelho, não é por falta de conhecimento da espiritualidade, não é por falta de conhecimento de que somos um mundo espiritual, que vivemos em muitas galáxias. Não é por falta de habilidade de condução de passes, de conversar com as pessoas, de lidar com a desobsessão. Não
Não é isso. Percebe que não é isso? Porque se fosse isso, estava tudo resolvido. Eu dirijo o trabalho de desobsessão há mais de 30 anos. Há 33 anos, para ser exato. Então, o que me falta ainda é uma capacidade profunda de olhar para dentro de mim mesmo e falar, puxa, eu sou responsável por mim mesmo. Eu devo a mim o meu progresso. E para isso, eu preciso aprender a colocar os limites. Tanto para lá, para que eu respeite as pessoas e não exija que elas pensem como eu e façam como eu, quanto para cá, para que eu estabeleça um limite da interferência que os outros podem ter a respeito de mim. E saiba responder por isso. Essa é uma questão que eu não tinha comentado, mas da lei da causa e efeito, tudo que eu faço tem ação e reação. A ação do que eu faço é a reação daquilo que eu causei. Então eu preciso parar para pensar profundamente a respeito disso. Eu preciso aprender a colocar limites para mim, naquilo que eu faço, e para mim naquilo que eu recebo. Entretanto, eu preciso também raciocinar e pensar que eu sou responsável pelas consequências da maneira como eu fiz isso. Eu sou responsável por cada ato e atitude que eu fiz, porque ela gera consequência. Eu gero reações. Existe algum fator atenuante que a espiritualidade, ou a minha consciência, eu faço parte da espiritualidade, vai levar em conta quando eu estiver lidando com as consequências? Sim. A intenção com quem eu fiz. Quando eu fiz isso, qual era a minha intenção? Era nobre? Se for nobre, eu vou conseguir lidar com uma certa tranquilidade. Se não, se era egoísta, vai ser difícil eu lidar com isso nos primeiros momentos. Até que eu consiga me perdoar da bobagem que eu fiz e comece a me conscientizar que eu preciso encontrar um meio de corrigir a besteira que eu fiz. E só vou ter paz de consciência quando algo que eu tenha feito eu compreenda que corrigiu o mal que eu fiz. Esse é o grande mecanismo. Esse é o grande dever que eu tenho para comigo, de compreender essas coisas. Porque essa é a maneira que vai me levar a encontrar uma felicidade interna. E se eu me torno feliz internamente, essa felicidade começa a ser espargida, a ser distribuída ao meu redor, porque eu emano essa energia de felicidade, ao contrário da energia de tristeza, enquanto tudo aquilo que eu penso a meu respeito só me traz tristeza, só me traz mal-estar. Então, o grande dever que eu tenho para comigo mesmo se baseia em 3 coisas. Ter conhecimento a respeito de tudo que me envolve. Tudo, sem exceção. Sem exceção. Sem sectarismo. Tudo. Inclusive ouvir aquilo que eu não gosto, estudar aquilo que eu não quero, para aprender como os outros pensam, porque é uma forma legítima de pensar pela escolha dos outros. Ter um profundo autoconhecimento a meu respeito, para que eu não me engane a respeito daquilo que eu sou. E ter uma profunda disposição para colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu sei. Pois é a única forma que eu tenho de me desenvolver, de me transformar num ser humano melhor, que é o grande propósito que esta pandemia nos trouxe como imensa oportunidade de colocar em prática. Bom, eu vou encerrar por aqui. Espero que tenha sido útil, espero que tenha sido oportuno, espero que eu não tenha excedido e nem desrespeitado ninguém. Mas que Deus nos ampare, nos ajude e nos leve a profundas reflexões a respeito de nós mesmos e das possibilidades que temos nesta imensa oportunidade de crescermos durante
esta pandemia que estamos vivendo, atravessando, rumo a uma nova terra, a uma terra de seres regenerados, regenerados de si mesmos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus, que nos abençoe e nos dirija hoje e sempre. Que assim seja.